Nós vamos tratar, irmãos, do tema atuação para cuidar. E Deus entregou um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido dos irmãos. Já ouvimos muitas pregações sobre esse texto, mas ele fala profundamente, cada vez que nós lemos, esse texto fala profundamente ao nosso coração. Vamos abrir na tela 1 Pedro, apenas capítulo 5, apenas o versículo 7, e vamos trabalhar sobre este versículo nesta noite. Vocês vão ler bem alto? Vamos lá? Lancem. É uma oração de fé. É uma fala de Deus para a igreja dizendo: se você tem fé, você fará isso. Por quê? Vou trazer um dado científico para vocês, vou dar uma de inteligentinho agora aqui, mas para corroborar com a grandeza de Deus. Às vezes nós não nos atentamos à grandeza e o poder de Deus, e por isso ficamos ansiosos, porque na verdade perdemos a dimensão intelectual do tamanho de Deus. Então preste atenção nesses dados que eu vou passar para vocês, que é um pouco do que Deus é. Você sabia que a Terra ocupa uma posição incrivelmente precisa no espaço? Uma variação de apenas 10% na distância do Sol para com a Terra seria suficiente para transformar o nosso planeta num forno abrasador. Se tivéssemos 1% mais distantes, enfrentaríamos um frio intenso, capaz de congelar tudo. Uma rotação mais rápida da Terra nos sujeitaria a ventos furiosos, atingindo velocidades de até 300 a 400 quilômetros por hora. Se tivéssemos uma rotação mais lenta, significaria exposição excessiva ao Sol, levando a temperaturas extremas de 60 a 80 graus centígrados, e incrivelmente baixas durante a noite, variando menos de 40 a 50 graus centígrados. A temperatura do Sol é meticulosamente calculada por Deus e equilibrada para possibilitar a existência do ecossistema e sustentação da vida. A precisa rotação da Lua contribui para evitar a acumulação de águas estagnadas em um dos hemisférios, enquanto estabiliza as leis terrestres, prevenindo o desequilíbrio que poderia ocorrer com a variação mínima da rotação da Lua. Irmãos, algo tão perfeito assim, nos mínimos detalhes, tem que ter um Criador muito mais perfeito que a sua criação. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós cremos. E o próprio Deus confirma isso, jogando a responsabilidade para nós, humanos, a respeito dele. Em Romanos 1,20, por gentileza, a comunicação me acompanhe. Romanos 1,20 diz, na minha tradução: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí vem a sentença: por isso os seres humanos são indesculpáveis. Não existe desculpa para o Senhor, para aquele que não crer. Mas o missionário não chegou até aqui. Quando estiver na glória, eu estive o tempo todo com vocês, me manifestando todos os dias. Mas você escolheu criar divindades mais fáceis, divindades da praia, divindades da mata, divindades da cachoeira, divindade do sol, divindade da lua, ao invés de procurar o Criador de todas as coisas. Indesculpáveis.
Mas quando nós, que reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, olhamos e percebemos a grandeza de Deus, nós precisamos entender algo extraordinário, que o cuidado de Deus não é evitar o sofrimento, e sim estar presente no meio do sofrimento. E aí eu me lembro, você vai se lembrar como pai ou como mãe, quando minha filha tinha 3 ou 4 anos, eu comprei uma bicicletinha em miniatura, todos os pais conhecem, né? Desse tamanhozinho, com rodinha, e coloquei ela para andar, e ela começou a mexer as perninhas para lá e para cá. Uma hora ela vira o guidão de uma forma que ela tomba. Eu estava perto, nada de risco. Cheguei, quando ela simulou um choro, eu falei, não, chora não, senta na bicicleta e vamos continuar. Parou e continuou caminhando. O pai, nós pais, na maioria das vezes não vamos conseguir impedir algum sofrimento de nossos filhos no dia a dia. Mas a questão não é impedir o sofrimento, a questão é estar presente em meio ao sofrimento. E é isso que Deus em Cristo Jesus nos promete: e eu estarei convosco todos os dias. Nos dias de alegria, glória a Deus, mas nos dias de tristeza, Deus está comigo. No dia de luto, Deus está comigo. No dia da aflição, Deus está comigo. Todos os dias. E quando eu começo a refletir intelectualmente, com inteligência, a respeito dessa presença constante de Deus e quem Ele é, como eu vou temer o mal? A atuação de Deus na história de nossa fé, irmãos, sempre foi contínua. Ele nunca se esqueceu de atuar na vida e na história de nossa fé. Quando Deus expulsa Adão lá do jardim do Éden, Ele estava ali atuando na nossa vida, impedindo que o pecado se eternizasse, porque Adão já estava em pecado e ele comeria a árvore da vida. Não, o pecado seria eterno. Deus atuando na vida de seu povo, retirando Adão da possibilidade de ter o pecado eterno e da possibilidade de reconhecer, se arrepender, confessar, pedir perdão e restaurar o seu relacionamento com Deus. E eis que estou convosco todos os dias. Isso tem que habitar em meu coração para que eu possa confiar em Deus. Mas para que haja, irmãos, o cuidado de Deus, eu também preciso agir. Isso é interessante. Pousar, grande desafio. Elon Musk só tinha condições financeiras para 5 foguetinhos. O primeiro subiu, explodiu. O segundo subiu, explodiu. O terceiro subiu, quase pousou, mas explodiu. O quarto subiu, quase pousou, explodiu. Se da janela ele olhasse o 5º foguetinho e falasse: esse não vai, esse eu não lanço, esse fica para mim. Se Elon Musk não lançasse o 5º foguete, que era a última esperança, se ele lançasse e desse errado, ele estaria falido e não seria quem ele é hoje. Mas ele lançou o último foguete que tinha. O foguete foi para o espaço, retornou e pousou. Bilhões de dólares na conta. Se tornou quem ele é. Mas nós temos um exemplo melhor, não humano, mas transcendente. Deus lança o seu único filho na cruz do Calvário para morrer por você que não merece. Deus se desapega de seu único filho e lança na cruz do Calvário, não para ser festejado, não para ser glorificado ali, mas para ser humilhado, martirizado, morto, por amor a você, por amor a mim, por amor à igreja de Cristo. Se o próprio Deus, irmãos, lançou o seu próprio filho na cruz do Calvário, para que naquela morte os meus pecados fossem expiados, para que naquela morte as minhas dores fossem expiadas, para que naquela morte todos os meus dramas fossem expiados na cruz, porque quem sou eu ou quem é você, para não lançar todas as suas ansiedades na cruz do Calvário? Irmãos, nós precisamos confiar mais no Senhor, precisamos meditar mais no Senhor. Deus lança o seu filho na cruz
para nos resgatar da maldição, das dores deste mundo, da ansiedade, das angústias desse mundo. Mas isso só vai ser capaz de acontecer na minha vida quando eu verdadeiramente me lançar aos pés da cruz, me entregar a minha vida por completo a Jesus. A minha oração e a sua oração deve ser sempre: ó Deus, dá-me ousadia, ó Deus, dá-me coragem para lançar a minha vida na cruz de Jesus. E o mesmo Deus espera que nós lancemos mão de nossa vida em tudo. Deus lança o seu Filho na cruz do Calvário para morrer e ressuscitar. O mesmo sacrifício Ele exige de mim, exige de você, exige da sua igreja, que eu lance tudo, toda a minha vida nas mãos dEle, que eu tenho que lançar todas as minhas preocupações e ansiedades e entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa fé não é a fé de emoção, a nossa fé é uma fé de consciência, de razão, compreendendo quem é o Deus poderoso, Criador de todas as coisas, capaz de lançar e se sacrificar por nós na cruz do Calvário. E é esse mesmo Deus que exige de mim, como seu povo, que eu tenha a capacidade de me sacrificar e me desapegar de mim mesmo e lançar-me nos pés da cruz em Cristo Jesus. O que tem atrapalhado, irmãos, a sua comunhão com Deus? O que tem atrapalhado a sua leitura diária? Sem comunhão, você não vai conseguir lançar a sua ansiedade para Jesus. Sem leitura diária, você não vai compreender quem é este Jesus que você lança para Ele as suas lutas. O que tem atrapalhado quando você orar todos os dias, é difícil demais. Mas o que tem atrapalhado? Elimine e passe a orar todos os dias, várias vezes ao dia, para que o próprio Deus, o Espírito Santo, gere ousadia e coragem para que você se desapegue de tudo aquilo que embrulha o seu interior, para que você possa jogar fora, lançar fora, regurgitar as suas dores e ansiedades, para que Cristo cuide de você. O que tem atrapalhado o seu comprometimento com a igreja? Quantos crentes batizados há 5, 10, 15 anos que não têm comprometimento com a igreja de Cristo, só se alimentam da igreja, mas não produzem absolutamente nada e acham que isso é normal. Não é normal, irmão. Deus te entregou dons e talentos para que você possa servir ao Senhor na casa dele, sim. O seu nome é membro do corpo de Cristo. E um membro que não produz é um membro doente, é um membro com tumor. Tem que haver uma explicação muito grande para que você não participe do serviço ao Senhor. Tem muita gente trabalhando no seu lugar. Você deveria estar fortalecendo a igreja, as fileiras da igreja, no ministério de missões, no ministério de educação, em todos os ministérios desta igreja. Isso faz com que você tenha um melhor relacionamento com o irmão. Você passe a cuidar do seu irmão, porque você vai saber das lutas e dificuldades dele. Você será menos crítico conosco, liderança, porque você vai saber como é difícil liderar, como é difícil conduzir o povo, como é difícil construir um painel, simples painel, como é difícil. Mas aquele que não serve, ele não vai conseguir compreender o preço de quem está servindo. E o que tem atrapalhado o não servir teu? O que tem impedido o seu serviço ao Senhor? Que esta noite o Espírito Santo fale ao teu coração para que você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para a tua obra, para eu servir a ti enquanto tenho fôlego. Se você não tiver uma devocional diária com o Senhor, dificilmente você terá condições de lançar para Ele suas lutas. Se você não tiver uma devocional diária com o Senhor, dificilmente você vai conseguir lançar as suas dores para Ele. Se você não tiver uma devocional com o Senhor diária, dificilmente você vai conseguir lançar as suas preocupações e ansiedades para Ele.
Porque sem devocional você não o conhece. Sem devocional você não tem intimidade. E eu não vou entregar nada meu para quem eu não tenho intimidade. Portanto, se você deseja lançar sobre ele as suas dores, você precisa gerar intimidade. E para isso você precisa ter a sua devocional. Se você não tem intimidade com o Senhor, certamente não conseguirá confiar nele. Busque ter, irmãos, intimidade com Deus. Estar aqui aos domingos é maravilhoso, mas o domingo é a culminância da tua semana, ou o início da tua semana. Deus quer o meu dia a dia, é a minha segunda-feira que conta, é a minha terça, é a minha quarta, é quinta. Ele quer falar e ouvir a minha voz e a sua voz, a voz da igreja. Eu tenho que verdadeiramente lançar a minha vida por inteiro, não em partes. Alguns têm lançado parte de sua vida ao Senhor, mas não lança por inteiro. E Ele está fazendo a leitura do meu coração e do seu coração para saber até quanto você está lançando sobre Ele. Lance toda, não um pouco, mas toda a tua ansiedade ao Senhor, sem apego. Deixa Deus estar no controle absoluto da sua vida. Isso significa que você vai deitar e logo adormecer. Entregar sua ansiedade para Ele significa que você vai ter paz, mesmo em meio ao caos. Assim eu vencerei. Assim você vence o medo, assim você vence a ansiedade e tantos outros males que assolam a todos nós e todos os dias tentam tragar a nossa fé. Segundo, o texto nos diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Lançar uma bola e soltá-la é fácil. Pega uma bola, joga, isso é fácil. Porque uma bola é físico, né, irmãos? Agora a ansiedade trata do abstrato. Por mais que eu tenha falado aqui agora há pouco que nós temos que ter fé e fazer, mas a gente tem que entender a complexidade disso. Primeiro eu tenho que ter devocional, comunhão com Ele, entender a sua glória, o seu poder, entender tudo isso. E segundo, eu preciso entender que essa ansiedade existe na humanidade e é um mal que assola a humanidade. Portanto, me parece que, assim como nós vivemos um tempo de ansiedade hoje, dizem que mais do que nunca, mas quando nós voltamos para a Escritura, nós vemos que os personagens da nossa fé também sofreram de ansiedade. Quando eu lembro Jesus no Getsêmani, Jesus ali sentindo todas as dores que iria passar, e ali em oração, pequenos vasos se dilatam e sangue junto com suor ali transbordam no seu corpo. E ele gritando, e ele orando ao Senhor: Deus, livra-me, livra-me. Quantas vezes nós oramos assim mesmo? Livra-me, Senhor, livra-me dessa enfermidade, livra-me desse mal, é um direito que nós temos sim. Livra-me, Senhor, disso que está acontecendo, livra-me de tudo isso, assim como Jesus. Mas Jesus, ao final de sua oração, e o que trouxe paz na sua terceira vez: mas que seja feito, ó Deus, a sua vontade. Quando nós lembramos, ó Deus, disso, de Jesus dizendo seja feita a sua vontade, significa que nós estamos lutando contra nós mesmos, porque na verdade nós temos uma tendência e um desejo muito forte de moldar Deus e de direcionar Deus para nossas causas, para que Ele faça aquilo que eu quero. Graças a Deus Ele não faz. Jesus lançou sobre Deus toda a sua ansiedade, e assim eu devo fazer. Confie no Senhor, e o mais Ele fará. A ansiedade, Senhor, irmãos, é um mal que tem atingido boa parte da humanidade. Outro dia eu estava aqui num culto, e quando eu desci, foi na vigília, quando desci veio um jovem conversar comigo, trêmulo. E eu perguntei para ele o que está acontecendo, né? A gente já sabe mais ou menos a característica. Comecei a conversar com calma, ele tremendo, falta de ar, taquicardia, né? O coração palpita, aqueles sintomas que vocês conhecem. E ele foi aos poucos se acalmando. Uma prova
Irmãos, prova. Pessoas que vão fazer prova ficam ansiosas. Pessoas que vão fazer concurso, estão aguardando o resultado, ficam ansiosas. Autoescola. Tem gente que fica reprovado 5, 6 vezes, não porque não sabe, mas deixa a ansiedade tomar conta, ao invés de deixar Deus tomar conta da situação e trazer paz. A questão de saúde gera a ansiedade, um tratamento longo gera uma ansiedade. Festa de casamento gera ansiedade, muitos gastos. Bater cota na empresa. Eu não sei quantos aqui têm essa infelicidade, dessa pressão da empresa de ter que bater cota. E chega dia 25, o mês não tem 31, tem 29 e você não bateu a cota. É natural, é da nossa natureza ficar ansioso por um tempo. Mas quando nós voltamos para o Senhor, não é uma prova de autoescola, não é um concurso, não é meta a bater, não é uma doença, um tratamento. Nada disso pode tirar a nossa paz. Porque a promessa de Jesus para nós é que Ele nos garante a paz neste tempo e fora do tempo. A questão é que muitas vezes nós deixamos que a nossa divindade seja as preocupações e não o próprio Jesus. O grande problema é que nós nos centramos mais tempo, investimos mais tempo naquilo que não temos, ao invés de olhar o tanto e o quanto que nós temos recebido de Deus. Quando olhamos como o texto do início que eu li, sobre a grandeza de Deus, não tem como ficar muito tempo ansioso, tem como vencer esta ansiedade em nome de Jesus, porque a ansiedade, ela é o medo do futuro. E as pesquisas dizem, interessante isso, que 90% da ansiedade das pessoas não irão acontecer. 90%. Preocupações desnecessárias, gastando o seu corpo, a sua vida, a sua mente, a sua saúde física e mental desnecessariamente. Sabe por que 90% não vai acontecer? Porque Deus tem cuidado de vós. O futuro pertence a Deus. Descansa nele, irmãos. O futuro pertence a Deus. Descansa nele. Se nós formos parar para pensar quanta energia já gastamos ao longo de nossa vida com preocupações que não tínhamos força para resolver, competência para resolver com a força do nosso braço, e que se resolveu porque Deus cuidou. Entende? Preocupação desnecessária. Temos que viver, irmãos, todos os dias preparados, sim, mas não preocupados com o amanhã. Estar preparado é uma coisa, é você estudar, é você se paramentar, é o militar que vai fazer o treinamento para a guerra, mas não necessariamente haverá. Devemos viver contentes com a paz, mas temos que estar preparados para a guerra. Devemos estar preparados para a guerra, mas não necessariamente haverá guerra. Devemos estar preparados para empreender e vencer. É a linguagem atual, né? Empreendedor, coach. Devemos nos preparar, sim, para empreender. Estudar cada vez mais. Nos preparar tecnicamente cada vez mais, sim. Mas nem sempre nós vamos vencer. Pode ser que você venha a falir com a sua empresa. Preparar não significa que vai acontecer. Deus sempre faz, irmãos, o que é melhor para mim. Mas sabe o que é interessante? A ministra Angélica falou exatamente isso aqui na ministração dela. Deus faz o que é melhor para mim, mas porque não é por mim, é porque eu deixei de estar no controle da minha vida, e minha vida deixou de ser o centro de tudo, e eu passei a estar no centro da vontade de Deus. E como Deus, Ele vai fazer de tudo para que sua vontade perfeita, boa e agradável aconteça, por eu estar no centro da vontade dEle, eu sempre serei abençoado com as bênçãos que vêm para o próprio reino e vontade dEle. Ele não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele mesmo. E eu sou fiel a Ele e estou no centro da vontade dEle. Por isso,
Toda vez que ele olha para mim, ele vê não eu imperfeito, mas ver o servo dele, lavado e remido pelo sangue de Jesus, cumprindo a missão. Ele vê a igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue de Jesus, no centro da vontade dele. E é no centro da vontade de Deus que Deus lança os seus milagres, as suas bênçãos, o seu conforto, o seu cuidado. E se eu estiver fora do centro da vontade de Deus, eu não vou perceber o cuidado de Deus, porque eu estou cego, surdo e louco. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não é enriquecer, não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. E 1 Pedro capítulo 1 diz, nos esclarece que futuro é esse, que esperança é essa. Essa esperança, 1 Pedro capítulo 1 diz que essa esperança ela é viva, viva e eterna, porque essa esperança viva é Jesus, o Cristo, que habita em mim e habita em você. Não é qualquer esperança que o ferrugem come, que o ladrão leva, ou que a saúde acaba com ela. Sabe, irmãos, Elias é um dos personagens que teve sua ansiedade na caverna. Josué teve seu momento de ansiedade, entristecimento na perda de Moisés, seu luto normal. Jesus, como eu falei, alto nível de estresse e ansiedade, mas todos esses males foram desfeitos, derrotados através do poder e glória de Deus, juntamente com a certeza da missão. Se o crente não sabe qual é a sua missão, a vida desse crente não tem sentido de viver, porque o único sentido de viver do crente é cumprir a missão. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para comprar ou para vender. Nós não estamos aqui para viagens ou passeios. Nós não estamos aqui para nos satisfazer, nos deleitar, porque essa não é a história da nossa fé. Quando nós vemos nos primeiros séculos o que aconteceu com os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, mortos terrivelmente. O que aconteceu com o primeiro século, perseguição. Eles eram jogados nas arenas vivos, mulheres, crianças, seus pais vendo seus filhos sendo devorados por bestas feras. E hoje nós aqui neste século queremos de Deus o melhor dessa terra, irmãos. Nós temos que ter o melhor da glória de Deus em nossa vida, porque se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, Ele vai nos encher de tanta graça, de tanta autoridade, de tanto poder, que nada vai nos faltar, porque Ele é o suficiente para nós, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à injúria, mesmo em meio à tortura, mesmo em meio à cruz do Calvário, nada vai nos faltar. O problema é que muitas vezes nós estamos centrados em outras coisas. É um trabalho em conjunto. O sobrenatural de Deus na minha vida e a minha determinação em cumprir o propósito de Deus. Eu tenho que estar determinado em cumprir o propósito de Deus nessa terra enquanto viver. Não é determinado em outras coisas que são importantes, mas não são relevantes para o reino de Deus. Terceiro ponto, o versículo diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Mas quem é ele? O próprio Deus nos responde em João 1,5, comunicação por gentileza. Diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreendem. João 11,25 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. João 14,6 disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estive conversando, falei foi ontem o sepultamento, né, pastor? Ontem o pastor estava
fazendo o sepultamento do Ricardo Janjão, eu tive que ir numa capela ao lado dar uma palavra para uma família que perdeu uma jovem senhora. E lá eu falei para eles, muitos religiosos, da informação que eu tive, eu falei: deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos, amigos. Não adianta você dizer que ama a Deus, e digo essa noite a mesma fala. Não adianta dizer eu amo a Deus, e eu cumpro todos os mandamentos. Sou caridoso, honesto, digno, ético, caráter. Não fraudo ninguém, bom pai, bom filho, bom marido. Amo a Deus e oro todos os dias a Deus. E eu falei para eles o seguinte: você, pai, que tem filho, se eu te amar, for teu amigão, camarada, fizeram bem para você, mas eu não amar o seu filho, você vai me receber na sua casa? Se eu rejeitar o seu filho, odiar o seu filho, você vai continuar sendo meu amigo e me recebendo? Certamente que não. Inimigo de minha filha é meu inimigo. Amigo de minha filha é meu amigo. Quem ama minha filha me ama. Quem odeia minha filha me odeia. Não é diferente com Deus, irmãos. Não adianta amar a Deus, amar o Pai, se não amar o Filho. Eu preciso amar o Filho, mas se eu amo o Filho, eu preciso conhecer o Filho. E para conhecer o Filho, eu preciso buscar nas Escrituras, meditar na palavra dia e noite, senão eu vou estar equivocado de quem é o Filho. E vou criar minha própria teologia, minha própria religião, minha própria forma de ser, minha própria forma de viver na igreja, equivocado. Parece que estou salvo, mas estou condenado ao inferno. E quem quer conhecer o Filho, precisa buscar nas Escrituras, e ao buscar nas Escrituras vai entender que Jesus dá ordens específicas. A primeira ordem é: aquele que crer tem que ser batizado. Não existe outro caminho. Não adianta falar que eu amo Deus, amo Jesus e não for obediente. Quem ama Deus e ama Jesus e não é obediente está se enganando, equivocado. Você ama a si mesmo, criando a sua própria lei, a sua própria doutrina, e Deus rejeita você. Ah, mas Ele tem me abençoado, até me curou. Maná do deserto, graça, não eternidade, não Canaã celestial. Se você crê em Jesus e não é batizado, está em desobediência. Para você cumprir o fazer isso em memória de mim, que cumprimos hoje, esta manhã, você precisa estar batizado. Você precisa estar em comunhão com a igreja local. É inadmissível você não organizar a sua agenda e a sua vida, participar da classe de doutrina, se preparar para batizar, para poder seguir para a segunda ordenança, fazer isso em memória de mim. É inadmissível você que faz isso em memória de mim, não ir para a terceira ordem. Ide e pregue o evangelho com a sua vida. Mas como é que eu vou pregar o evangelho se eu mesmo não consigo confiar nesse Deus tão poderoso e lançar minhas tristezas para Ele? Como é que eu vou falar que esse Jesus é o Jesus que arranca a tristeza, se eu não tenho coragem de jogar para Ele, lançar para Ele? Como é que eu vou pregar o evangelho e falar que Jesus curou a minha ansiedade, se eu não tenho coragem de lançar para Ele? Como é que eu vou falar sobre esse Deus se eu não lanço diariamente a Ele todos os meus conflitos e aguardo nele, confiante nele, que Ele vai cuidar de mim? E o próprio Espírito Santo vai trazer paz em meu coração, a paz que só Cristo dá. Se está buscando paz em dinheiro, vai se frustrar. Se está buscando paz no status social, vai se frustrar. Se está buscando paz no casamento, vai se frustrar, que casamento não é fácil. Só se o seu é, o meu não é. Não é ali que você vai encontrar paz. Se está querendo encontrar paz tendo filhos, não é o filho que vai trazer paz para o seu coração. Só Jesus Cristo pode trazer a paz. Mas é sinergia. Ele já morreu, ressuscitou, e Ele diz: agora é você que tem que lançar para mim, não sou eu que vou aí buscar, porque é você que tem que ter atitude de hombridade, de coragem,
de ousadia e dizer: eu não vou reter mais essas dores, Senhor. Eu não vou reter mais essas aflições dentro de mim, porque está embrulhando o meu estômago. Eu preciso regurgitar e te entregar para ter paz. Paz para poder pregar o Evangelho. O crente que não tem essa paz, ele não tem nem força para testemunhar, porque ele nem sabe o que é isso. Ele é um crente que ouve falar e vive de testemunhos por aí, mas você tem que ter a sua própria experiência particular com Deus. Jó 6,35 diz, e Jesus lhes disse, João 6,35 diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus supre todas, absolutamente todas as nossas necessidades, desde que eu lance e apareça Jesus, que devemos lançar sem medo todas as nossas tristezas, e apareça Jesus, que nós devemos lançar sem medo absolutamente todos os nossos medos. É para esse Jesus que nós devemos lançar todas as nossas angústias, raivas, queixas e ansiedade, pois Ele tem sim, irmãos, cuidado de nós. Eu quero concluir dizendo que Deus atua o tempo todo na nossa vida. Desde o princípio Deus atuou, como eu disse, lançando o seu Filho na cruz. Eu estou relembrando isso. Deus sempre atuou aqui, desde o princípio de todas as coisas, quando a voz, quando o haja era o próprio Filho, e o Verbo se tornou carne, quando o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. É o mesmo Cristo que está vivo, atuante aqui, para aqueles que o querem, para aqueles que o recebem, para aqueles que creem, para aqueles que desejam profundamente Ele. É o mesmo Espírito Santo que pairava sobre as águas, é o mesmo Espírito Santo que está aqui, preenchendo a peça. O Espírito Santo de Deus é a peça que faltava em seu coração, e Ele vem para restaurar, Ele vem para curar todas as enfermidades, Ele vem para te libertar da cadeia de pecados, da corrente de pecados. Talvez você diga: eu não consigo me libertar desses pecados. Jesus vem para quebrar essa corrente do pecado, te libertar desse cativeiro, mas eu preciso me lançar-me sobre Jesus. Qual é a tua atuação, irmãos, para cuidar? Porque Deus tem cuidado de vós. Mas qual é a tua atuação para cuidar de si mesmo, do seu corpo, da sua saúde? Seu corpo não te pertence. Teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Cuida dele, porque não é seu, pertence ao Senhor. Está pré-diabético? Muda isso, cuida daquilo que não é teu. Está obeso? Muda isso, porque esse templo do Espírito é dele, não é seu. Está com problemas emocionais? Lança sobre Jesus, porque tua mente não te pertence, pertence ao Senhor. E tua devocional, lance sobre ele, peça para que você possa melhorar, porque sem devocional, sem comunhão, não adianta cuidar do corpo e da alma, porque se não cuidar do espírito, será tragado para o inferno. Qual a sua atuação depois de cuidar de si, para cuidar do outro? Será que você tem passado por pessoas em situações de risco, de mazela, seja de carro, a pé ou de ônibus? Isso já se tornou absolutamente normal? Ou será que você tem se compadecido e seu coração se entristecido, e você naquele momento de impotência, porque nós não conseguimos abençoar todos, não temos essa capacidade, é um problema governamental, mas você e eu, nós temos a capacidade de impor as mãos ali do ônibus, da janela do carro, e falar: Senhor, tem misericórdia dele,
tem misericórdia dela, que haja salvação, porque se houver salvação, tudo muda, inclusive a exclusão da sociedade, porque ele vai voltar para o lar, vai buscar um trabalho. Qual tem sido a tua atuação no cuidado com o outro, no contexto social, retendo muitas vezes dinheiro que poderia contribuir mais para o social? Olhar, nossa igreja tem um ministério fortíssimo. Quando você se compadeceu e foi até a nossa assistente social e falou: Giovânia, hoje eu ouvi, o irmão falou para mim, estou lembrando, não posso falar o nome dele, pastor, estou essa semana, veio lágrima nos olhos dele, é de Deus, entende? Comprando cestas básicas e deixando lá em casa. Se o senhor souber de um, fala para mim, que eu quero abençoar. Isso é o Espírito de Deus, irmãos. É alguém que sente e sabe que foi cuidado por Deus. É alguém que sabe que Deus atuou na vida dele. A partir daí, ele está cuidando e atuando na vida dos outros. Quantas pessoas precisam de um cuidado emocional? Sabe o que é cuidar emocionalmente de alguém? Simplesmente ouvir. Simplesmente ouvir. Eu tenho a incapacidade da linguagem de sinais. Sou ignorante nesse assunto, infelizmente. Acho que deveríamos lutar um dia, não sei como, orar, interceder para que os políticos pudessem colocar obrigatoriedade no ensino fundamental de linguagem de sinal. Meu Deus, o que seria? Então eu sou incompetente nisso. Mas sabe o que acontece? Tem um surdo, vários conversam comigo, mas tem um especial, que todos os dias que eu estou aqui, ele encontra comigo. Ele não está aqui hoje, agora à noite não, esteve de manhã. Ele vem, me abraça, eu vejo a linguagem dele, fala do jeito dele, e eu faço assim para ele, eu abraço ele forte, faço assim, e a gente conversa no amor de alguma forma, e ele entende que eu amo, apesar de ser incapaz de falar como deveria falar com ele. Eu expresso o meu cuidado, ele sabe que eu estou ouvindo ele de alguma forma. O que as pessoas precisam não é de conselho, não é de boca, é de ouvido. Ouça mais as pessoas, dê mais atenção às pessoas, não seja apenas o educadinho que passa pela pessoa. E aconteceu isso com você, você cheio de vontade de falar, e a pessoa passa por você: como é que está, Gel? Tudo bem, mas eu queria que a pessoa já foi embora. A pessoa só foi de praxe, educado. Como é que você está? Ela não quer parar para ouvir, porque se você parar para contar suas dores, são muitas. As pessoas estão vivendo para si, mas não nós. Não nós que tivemos a experiência da atuação de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Estamos transbordando, atuando e cuidando na vida daqueles. Da mesma forma que foi cuidado, concluindo, irmãos, cuidado por Deus. Ele, Deus, exige de nós que façamos o mesmo por outros. Abrir os olhos espirituais dos outros, como Elias abriu de Geazi. Quantas pessoas precisam que os olhos sejam abertos? Elias só intercedeu, irmãos, nada mais. Não é difícil interceder por alguém. Por isso que há um ano atrás nós trabalhamos os 5+1, que era 1 minuto de intercessão por cada um da lista do nosso cartãozinho de oração, e apenas 1 minuto por você, porque as pessoas precisam do clamor da igreja. São os salvos que oram por salvação, não é o ímpio. São os salvos que oram e intercedem por aqueles que ainda não conseguem enxergar a glória de Deus. Abençoe sempre, mesmo que não compreenda. Seja um abençoador, e você vai lembrar do profeta Eli, totalmente fora de sentido, e ali Ana de Eucana, desejosa profundamente de ter um filho, exausta de orar, de buscar, e ela balbuceia alguma palavra, Eli nem entendeu direito, Eli foi lá e abençoou Ana, e Ana teve seu filho. Abençoe, irmãos,
Abençoe todos os dias. Todos os dias tenha a prática de abençoar com seus lábios. Caminhe com as pessoas. Invista o seu tempo até naqueles que parece que não têm futuro. Como os dois no caminho de Emaús, perdidos após a crucificação de Jesus, sem sentido, sem perspectiva. E o próprio Jesus caminha com eles, até que seus olhos sejam abertos. Se o próprio Deus tem caminhado conosco, por que eu não caminho com o outro? Se o próprio Deus investiu o seu próprio Filho na cruz por você, por que você não investe o melhor que você tem no outro? Vivendo uma vida extremamente soberba e arrogante, hedonista, pensando só em si muitas vezes. Jesus quer mais de nós. Jesus quer que nós tenhamos uma atuação na vida desta sociedade, sendo farol em meio às trevas. Jesus quer que nós tenhamos uma atuação na vida da igreja, para que essa igreja seja viva e atuante na vida da sociedade. Eu quero deixar o último texto com os irmãos antes de cantarmos o próximo louvor, e eu peço que venham para cá para nós adorarmos juntos. Romanos 14, 7 e 8 nos afirma, Deus nos afirma, diz assim, Romanos 7 e 8, comunicação, por gentileza, para a igreja ler comigo. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quando lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, não tenha dúvida, Ele cuida de nós. Assim como nós somos curados por Jesus Cristo, nosso Salvador, nós a partir daí estamos aptos para atuar, para cuidar daqueles que precisam de cuidado. Em nome de Jesus, que hoje o seu coração seja um coração desejoso de atuar na vida da sociedade, na vida do teu irmão, na vida do teu parente, talvez na vida de seu pai ou de seu filho, se gastando. Que hoje você, por alguma razão, não estava tendo uma devocional diária, que isso hoje seja mudado. Porque se você tiver uma devocional diária com o Senhor, você vai experimentar a glória de Deus na sua vida. E a partir dessa experiência com Deus, você terá como testemunhar, atuando e cuidando daqueles que Deus te entregar. Vamos adorar.